E muitas crenças passadas de geração a geração foram conferidas, confirmadas ou desmentidas. Eram crenças de que os oceanos eram povoados por animais gigantescos, ou que em outros lugares habitavam seres estranhos e perigosos. E o medo de que a Terra tivesse fim e acabasse em desfiladeiros. O motivo poderoso que fez alguns europeus desistirem de suas vidas normais e enfrentarem o desconhecido enfrentando o medo foi a necessidade de encontrar novos caminhos para se achar mais especiarias, como porcelana, ouro, seda e enfim, da riqueza. O pioneirismo português deveu-se a um conjunto de fatores, tais como a centralização política, resultando na formação de uma monarquia nacional precoce. Os reis de hábitos, aliados à dinâmica burguesia mercantil lusa, voltaram-se para a empresa náutica, planejando as atividades do Estado no sentido de desenvolvê-las, a partir dos incentivos aos estudos e à arte náutica. Estes ficaram a cargo do príncipe infante Dom Henrique, o navegador, que em 1418 criou a Escola de Cádiz. Portugal gozava nessa época de uma situação de paz interna, e sua posição geográfica ajudava muito nesse sentido. Os europeus contavam com alguns instrumentos de viagem para ajudar em suas navegações, como por exemplo a bússola, o astrolábio e a balestilha. E também por segurança eles usavam a pólvora, inventada pelos chineses. Também era necessário usar um meio de transporte que fosse rápido e resistente. As caravelas cumpriam tais objetivos, embora ocorressem naufrágios e acidentes. As caravelas eram capazes de transportar grandes quantidades de mercadorias e homens. A rivalidade entre Portugal e Espanha pela disputa das terras descobertas deu origem a uma série de tratados de partilha. Em 1480, antes da fase mais intensa de navegação espanhola, foi firmado o Tratado de Toledo, pelo qual Portugal cedia à Espanha as Ilhas Canárias, recebendo em troca o monopólio do comércio e a navegação do litoral africano ao sul da linha do Equador. A descoberta das Américas serviu para aumentar a rivalidade entre os dois e exigia um novo tratado. Desta feita, o Papa Alexandre VI, cardeal aragonês, atuou como árbitro através da Bula Intercorteira, de 1493. Uma linha imaginária foi traçada a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras situadas a oeste da linha demarcatória ficariam para a Espanha, cabendo a Portugal as terras a oeste, ou seja, o Mar Alto, o que gerou o protesto de Dom João II, o rei de Portugal. Em função da reação portuguesa, foi estabelecida uma nova demarcação que ficou conhecida como Tratado de Tordesilhas. Em 9 de março de 1500, uma grande esquadra portuguesa, composta de 13 embarcações, deixou o Tejo sob o comando de Pedro Álvares Cabral. O seu destino era a formação do Império Português no Oriente. Essa esquadra, que segundo alguns estudiosos tinha também o objetivo de conhecer e tomar posse de algumas terras do Atlântico Sul, acabou por descobrir o Brasil no abril do mesmo ano. O que nos leva à pergunta: descobrimento do Brasil, casualidade ou intencionalidade? Quando os portugueses chegaram aqui, a população ameríndia era de aproximadamente 5 milhões de indivíduos espalhados no país inteiro, que no primeiro momento não ofereceu grande resistência ao colonizador português. Mas o primeiro contato entre portugueses e indígenas pode ser considerado amistoso. Aos índios atribuiu-se o espírito de colaboração quanto ao extrativismo do pau-brasil e a docilidade diante da ação conversora dos jesuítas. A época moderna é um movimento de transição marcado pelo capitalismo comercial, pelo predomínio da burguesia mercantil e pela busca do Estado absolutista e de seu fortalecimento, através da política econômica mercantilista. Os monarcas, em busca de metais, passaram a intervir na economia e valeram-se do próprio Estado para manter uma balança comercial favorável. Contudo, a acirrada competição entre as nações europeias em busca do mesmo objetivo poderia inviabilizar a política mercantilista e, portanto, o sonho de uma balança comercial favorável. Essa somente seria possível com a existência de uma reserva de mercado, ou seja, de uma colônia. Daí o estabelecimento do sistema colonial, essencialmente mercantil, que garantiu a colonização da terra. Entende-se por sistema colonial o conjunto de relações de dominação e subordinação envolvendo metrópoles e colônias durante a época moderna. Essas relações mantidas entre as áreas metropolitanas e as áreas periféricas eram diretas e exclusivas. Após o descobrimento do Brasil, muitos nomes foram cotados para a nova terra. Mas, claro, o que escolheram foram Brasil.
fazendo? Tá gravando? Estamos aqui. Agora eu me achei. Que problema? Não, tem uma caneta vermelha. Não! Ela rosou pra mim. Ai, eu sou na tomada. O pioneirismo português, né? Olha, terra à vista! Oh, nossa, veja quantas árvores, quantas flores! Olha, piratas, vikings, veja só, eles estão vindo em nossa direção! Não, a gente não pode tombar esse navio, ele é resistente, cabe muita gente! Se a terra acabar assim, desfiladeiro.